Graças a Deus. Vos saúdo, irmãos, com a santa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glória a Deus. Podeis assentar. Aleluia. Estou muito grato a Deus Aleluia. Glória a Deus. por mais esta viagem na cidade de Caratinga, encontrar com meus irmãos em Cristo Jesus. Irmãos que nós conhecemos, irmãos que estamos conhecendo nesta viagem. Gostaria de parabenizar mais uma vez o grupo de mocidade pelo 8º aniversário. Parabenizar o diácono Davidson por este trabalho, juntamente com os demais líderes. Agradecer a Deus mais uma vez pela vida do presbítero José Fernandes, com toda a sua família, porque o nosso ministério nesse ano completa 10 anos nesta cidade, nesta região. Com tudo isso, sou muito grato a Deus. Os convido a colocar em pé para que mais uma vez leamos o texto, o qual está o tema deste congresso. Primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo de número 4, versículo de número 7. Porém, nesta noite eu quero também ler o versículo de número 8. Depois, à medida que o Espírito Santo nos conceder, irei discorrer a Bíblia Sagrada e alguns versículos, conforme o Espírito Santo nos direcionar. Mas isso farei lendo a palavra, e os irmãos estarão ouvindo, pois a mesma palavra que está escrita nesta Bíblia está escrita na sua. Não importa a tradução, o conteúdo, a mensagem do Espírito é a mesma, e o projeto de Deus é o mesmo e não vai mudar, porque o nosso Deus é fiel. Glória a Deus. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, capítulo de número 4, versos 7 e versos 8. Quem achou, diga amém. Amém. Diz a palavra do Senhor: porque não nos chamou Deus para a imundícia, mas para a santificação. Versos 8. Portanto, quem despreza isso, não despreza ao homem, mas sim a Deus, que nos deu também o seu Espírito Santo. Podeis assentar no nome santo de Jesus Cristo. Se eu pedir para você dar glória a Deus, não dê. Mas se você sentir vontade da glória a Deus, não te cale. Não gosto de culto mecanizado. Não sou animador de plateias e nem de púlpito. Gosto do avivamento. Sou pentecostal. Falo em mistério, e se for preciso bailar, posso bailar também. Mas faço quando o Espírito de Deus me move, porque as emoções passam, mas a unção de Deus continua na vida do homem e da mulher de Deus. Salacassúbia, da xaramacou de neve, alavassou. Como disse nesta noite, querida igreja, meus irmãos em Cristo Jesus, sem acepção de pessoas, falarei com o pastor, falarei com o obreiro, com a igreja, conforme o Espírito Santo quiser, no nome do Senhor Jesus, com a autoridade daquele que nos chamou para esta batalha. E estou sentindo e ouvindo a voz do Espírito Santo que corta minhas entranhas
e faz o meu coração virar aos avessos, para que eu possa também, aleluia, ouvir esta palavra e ser repreendido como filho que o Pai ama e tem desejo de ter ao teu lado. Mas se Deus não tem prazer na nossa vida, é preciso clamar a misericórdia e nascer de novo, porque o crente sem a presença de Deus, ele está fracassado. Bendito seja o nome do Senhor. Eu quero, amados, abrir a minha Bíblia. Como eu disse, não precisa abrir a sua não, fique aí bem tranquilo. Hebreus capítulo de número 3, e o versículo de número 7, se for preciso 8 também, que diz assim, ou melhor, vou pegar o versículo 6 também. Diz a palavra: mas Cristo, como Filho, sobre a sua própria casa, a qual casa somos nós, se tão somente conservarmos firme a confiança e a glória da esperança até ao fim. Portanto, como diz o Espírito Santo, se ouvirdes hoje a sua voz, não endureçais o vosso coração. Aleluia! Como na provocação no dia da tentação no deserto, onde vossos pais me tentaram, me provaram e viram por 40 anos as minhas obras. Por isso me indignei contra essa geração e disse: estes sempre erram em seu coração e não conhecem os meus caminhos. Assim jurei na minha ira que não entrarão no meu repouso. Vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e infiel para se apartar do Deus vivos. Antes, exortai-vos uns aos outros todos os dias, durante o tempo de vossa, que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. A palavra de Deus, viva e eficaz, mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, que penetra a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos. Não poderíamos, como já ouvimos antes de ontem, ontem à noite, pelo preletor de ontem, não poderíamos de deixar de dizer que Tessalônica, ela situava mais ou menos cerca de 160 quilômetros ao sudoeste de Filipos. Uma cidade, ou uma cidade principal, e uma cidade aonde havia portos. Tessalônica, ela tinha aproximadamente 200.000 habitantes. E entre essa sociedade havia uma grande colônia dos judeus. E Paulo viajou para Tessalônica, a segunda viagem missionária de Paulo. Ele fundou a igreja naquela cidade, não podendo ficar mais do que 3 a 6 meses, segundo os historiadores,
por causa da perseguição dos judeus, ele deixou a Tessalônica, foi para Bereia, onde também, num pequeno período que ele passou, ele também fundou um ministério muito frutífero. Mas por causa da perseguição, Paulo vai para Atenas. Em Atenas, como está escrito pelos historiadores e pelas cartas de Paulo, em ambas elas nós encontramos informações. Ele encontra com Timóteo, ele envia Timóteo novamente a Tessalônica, para que viesse aos Tessalonicenses, a nova igreja que ele fundou, para que trouxesse notícias a Paulo da igreja que ele deixou aos amados irmãos que ali estava. E ele vai para Corinto, e Paulo, vindo para Corinto, Timóteo vai para Tessalônica, e cumprindo a sua tarefa que Paulo ordenou, ele volta a Corinto trazendo notícia daquela amada igreja, a qual Paulo, dentro das suas lágrimas, açoites, perseguições, sofrimento, fundou para que Jesus habitasse naquelas casas, cujas casas somos nós. Aleluia! E a Bíblia diz que Timóteo trouxe informações muito importantes para Paulo, e ele informa acerca da fé daqueles irmãos, fé a qual Paulo deu testemunho por muitos lugares, que eram irmãos de fé. Mas olhando para a Bíblia Sagrada, irmãos, e para a carta aos Tessalonicenses, nós encontramos dentro da carta aos Tessalonicenses que Paulo não estava apenas preocupado com aqueles irmãos que ali estavam e que passavam por perseguições na sua cidade, que passavam por aflições, por lutas, que muitas das vezes até mesmo afronta a preocupação de Paulo não era com a perseguição, as lutas e as afrontas. A preocupação de Paulo é que aquela igreja estivesse firme e que ele pudesse concluir junto àqueles irmãos todos os ensinamentos que ele tinha, aquela igreja, acerca da vida cristã, o viver cristão, e também acerca da preparação para algo o qual Paulo esperava e queria que todos eles estivessem firmados e esperando, que é o arrebatamento da igreja. Arrebatamento da igreja era a preocupação de Paulo, sonho de Paulo. E quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, na primeira carta aos Tessalonicenses, nós encontramos, irmãos, vários versículos nessa carta que Paulo instrui esta igreja acerca do arrebatamento. No capítulo de número 3 e o versículo de número 13, nós encontramos escrito para os Tessalonicenses assim: para confortar o vosso coração, para que sejais irrepreensível em santidade diante do nosso Deus e Pai, na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo com todos os seus santos. Paulo estava preocupado que eles estivessem firmes e preparados para quê? Para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas para estarem preparados para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, eles precisavam estar em irrepreensível em santidade. Irrepreensível. Eles precisavam estar de maneira que não eram dignos de nenhuma repreensão acerca da santidade. Santidade. Quando Deus fala de santidade no sentido da igreja, Deus não está falando conosco de um estado perfeito. Quando a Bíblia fala de santidade de Deus, a Bíblia fala de santidade num estado perfeito e imutável, que é o nosso Deus. Aleluia. Perfeito e imutável. Eu gostaria de ir até o capítulo 3 do livro de Êxodo. Capítulo 3 do livro de Êxodo.
onde nós encontramos a palavra de Deus dizendo assim, me fez lembrar o Espírito Santo, e eu gostaria de dizer esta palavra à igreja e meditar junto. Capítulo 3 de Êxodo, verso 5, versículo 6. Ele disse: não te chegues para cá, tira o teu sapato dos teus pés, porque o lugar em que tu está é terra santa. Disse mais: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. E Moisés encobriu o rosto, porque temeu olhar para Deus. Deus santo, perfeito, puro, o qual, ao descer o monte para falar com Moisés, ele disse: Moisés, o monte está santificado. Moisés, o lugar é santo. Por que o monte é santo? Será que aquele monte é diferente desse monte que está aqui ao lado da cidade de Caratinga? Não tem nenhuma diferença, irmãos. Aquele monte é terra e monte como todos os demais montes que existem em todo o planeta Terra. Mas os pés do Deus Todo-Poderoso havia pisado aquele lugar, e aquele lugar se tornou um lugar santo. E ele disse para Moisés: Moisés, descalça os teus pés, porque você está pisando no lugar que está santificado. Descalça os teus pés. Deus estava falando para Moisés: tenha reverência, tenha respeito, não te aproxime, tome cuidado, porque eu sou santo, eu sou o Deus de Abraão, eu sou o Deus de Isaque, eu sou o Deus de Jacó. E às vezes, irmão, dentro da nossa casa, nós invocamos nosso Deus, espancando a esposa, maltratando os filhos, falando palavrões, ouvindo novela de pornografia, diante da internet para a corrupção. Nós estamos invocando o nome de Deus, pensando que a presença de Deus está, mas não está, porque onde Deus entra, o lugar é santo, santo, santo. Aleluia. Isaías, ao ver o trono de Deus, ele disse: ai de mim que vou perecendo, porque meus olhos veem o Senhor dos exércitos. E Deus deu a ele uma visão extraordinária. Os querubins voando com 6 asas, 2 cobriam o rosto, 2 voavam e 2 cobriam os pés. Sinais de reverência, sinais de temor, sinal de respeito, sinal de adoração perfeita a um Deus perfeito, a um Deus santo, que para nos trazer neste lugar, ele derramou o sangue do próprio Filho, porque senão nós não estaríamos aqui nesta noite. E se este sangue está sobre a tua vida, você está santificado, santificado, porque quem nos purifica, quem nos justifica é o sangue que derramou, é Cristo vivo no Calvário. Além sabebias tu de Pai. Não é a teologia que te santifica, não é a posição de pastor, não é a posição de levita, não é a posição de missionário que te santifica, mas é a posição que você se encontra debaixo do sangue do Cordeiro. Irmãos, às vezes nós pensamos, que Deus é como nós. Quantas vezes nós achamos que Deus não está vendo, Ele não está ouvindo, Ele não está intercedendo, porque nós estamos pensando que Deus é a nossa semelhança. Não, meu
amado, Deus está muito além disto. Ele é santo puro. Aleluia. Quando Moisés disse: Senhor, eu quero ver a tua face, ele disse: não, Moisés, coloca lá na rocha, na fenda, coloca na brecha, e eu vou passar, e tu me verás pelas costas, porque nenhum que viu a minha face viveu ou pode me ver, porque ele é separado, ele é santo. Imagine comigo, igreja, que se não fosse o sangue de Jesus Cristo, nós não estaríamos aqui. Imagine isso. Imagine comigo que o véu foi rasgado de alto a baixo pelo sacrifício de Jesus, e nós entramos agora de rosto limpo diante do santuário, porque o sangue de Jesus Cristo nos garante esta vitória. Fazer a obra de Deus, irmãos, é muito importante, devemos fazer. Mas, irmãos, fazer a obra de Deus relaxado está perdendo tempo. Está sob maldição. Meu Deus. Tem muitos que arrumam um cargo na igreja, e quando coloca ele no cargo, ele acha que ele é o dono da igreja. Ele é o dono da situação. Ele desrespeita o anjo da igreja. Ele desrespeita os mais velhos. Ele desrespeita os pais para fazer aquilo que está no seu coração. Irmãos, isso é triste para os nossos dias. Devemos fazer a obra de Deus, mas façamos em santidade. Santidade convém à sua casa. Vocês escolheram agora, ouve sobre santidade. Escolheram isto porque Deus quis falar sobre santidade. Falar em santidade é fácil, mas dizer o que é santidade. Meu Deus. Muitos batem no peito e querem falar de santidade, e falam de santidade, falam de pecado, mas não dizem o que é a santidade, o que é o pecado. Falar que o pecado existe, que nós devemos livrar do pecado, viver separado do pecado, é muito fácil, mas nós temos que dizer o que é o pecado, irmãos. O que é pecado? Desobediência às leis de Deus, desobedecer à vontade de Deus, andar contra o desejo de Deus, contra a vontade de Deus. Pecado. O pecado, ele pode estar na nossa vida, e nós fazendo a obra de Deus e pensando: estou fazendo para Deus uma grande obra. Só que tem uma coisa, amados, nós vamos diante do tribunal de Cristo, e naquele dia vai esclarecer essa obra. Agora, meus queridos irmãos, fazer a obra de Deus temos que fazer, mas vamos fazer dentro de uma ética cristã. Papai do céu. Dentro de uma ética cristã. O que é uma ética? É um conjunto de normas e princípios que norteia a boa conduta do ser humano. Princípios de ordens e princípios, conjunto de normas e princípios. Veja que coisa interessante, que norteia a boa conduta do ser humano. Essa ética. E muitos às vezes criticam a ética, diz: eu não estou nem aí com ética. Irmãos, nós temos um Deus ético. Na ética de Deus, ele diz: obedeça o teu pai e a tua mãe para que prolongue os teus dias na terra. E você, como santo de Deus, vivendo em santificação, você obedece? Ou desobedece? Quando o pai diz: meu filho, não faça isso, meu filho, ande por aqui, isso está perigoso. Como tem sido? Ética de Deus.
ética de Deus é uma ética moral, conjunto de regras e condutas ou hábitos julgado válido, quer universalmente, quer para grupo ou para pessoas determinadas. E isso faz parte da santificação. Aleluia, Deus. Se eu não tenho ética de vestir diante de Deus, eu não tenho santificação. Deus. Tá bom? Fala, Pai. Eu vou naquela igreja para ouvir falar sobre vestimenta, sobre costume. Irmãos, se Deus não tivesse costume, fosse um Deus depravado, nós também teríamos que ser depravados. Efésios capítulo 5, versículo 1 diz: sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Em Romanos está escrito: não conformeis com este mundo, mas transformai-o pela renovação do entendimento, o qual recebeste, aleluia, para que experimenteis qual seja a boa e perfeita vontade de Deus. Eu cheguei na faculdade, na ET, Faculdade Técnica de Eletrônica, em Santa Rita do Sapucaí. E quando eu cheguei na porta, encontrei um cartaz bem grande, destacado, escrito assim: proibido entrar de minissaia, camisa regata, de boné, de short. Aleluia. Eu li de novo. Falei para minha esposa: será que eu estou vendo isso? É real? Eu estou meio velho, talvez eu não estou conseguindo ler direito. Aleluia. Mas era aquilo mesmo que estava escrito. Para entrar numa faculdade, irmãos, as jovens e jovens teriam que ter uma ética nas suas vestimentas. E muitas vezes nós aparecemos na presença de Deus, irmão, de qualquer maneira. Fala, Senhor. Qualquer maneira. Glória a Deus. Eu estou na introdução, viu, irmãos? Introdução. De qualquer maneira. De qualquer maneira. Em casa eu viro a cama de perna para cima. Eu viro a mesa na cabeça da minha mãe e do meu pai. Lá em casa eu me visto de qualquer maneira. Quando sai na rua não sabe se é crente, se é incrédulo, o que está acontecendo. Se dá a paz do Senhor, ele fala: pastor. Outra hora corta, volta, vai por longe, porque está com vergonha de encontrar. Parece camaleão, conforme o lugar ele se aparece. Se é uma festa mundana, todo emperequetado. Dentro de casa, diante das pornografias da internet, por que não falar se existe isso no meio de nós cristãos? Quantos crentes saem do culto, vai para casa para ir para a internet, no Facebook, para ver coisas que não devem, e depois vem para a presença de Deus de qualquer maneira, porque Deus não está limitado a este recinto de culto. A casa somos nós, a morada de Deus é na nossa vida, é no nosso coração. Deus está aqui, Deus está no seu povo, Deus está lá no cemitério onde você entra para levar um esquife para colocar lá dentro do sepulcro. Deus está no hospital, Deus está dentro da tua empresa, Deus está em todos os lugares. Sim, em todos os lugares. Mas então o que Deus está fazendo lá? Então cuidado, irmão, que tem lugar que Deus não está abençoando, mas Ele está observando que a medida do pecado está se concluindo para o julgamento divino. A medida do pecado. O pecado não tem limite. Apocalipse diz que quem é injusto faça injustiça, quem é sujo, suja-se ainda. Santidade não tem limite, nem justiça. Não há limite para a justiça. Quem é justo, faça justiça ainda. Quem é santo, santifica-te ainda. E todos nós sabemos que santificar é separar do mal.
Paulo não diz que é só do mal, ele disse até da aparência do mal. E ele disse: olha, todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei levar por nenhumas delas. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Aleluia. E pregando para que eu não seja reprovado, subjugo meu corpo à servidão. Isto é, ele colocava o seu corpo para estar dentro de uma ética cristã, dentro da vontade de Deus, para não se apresentar de qualquer maneira na presença de Deus. Eclesiastes capítulo 5 versículo 1, se não me falhou na minha memória aqui agora, está escrito: guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus. Guarda o teu pé. Moisés, descalça teus pés. Que tinha a ver a sandália de Moisés, irmãos? Hoje tem aí denominações que para entrar no seu lugar de adoração tem que tirar a sandália, entrar descalço. Isso é superstição. O problema não era a sandália de Moisés. O problema era que Moisés tinha que reconhecer que Deus é o Senhor no céu e na terra. E Ele é que dá as diretrizes, e a Ele nós devemos ouvir. Se portanto hoje ouvir a voz do Espírito Santo, não endureçais o vosso coração. Tudo isto, irmãos, a Bíblia mostra que é para o nosso relacionamento com Deus aqui, para entrarmos lá na eternidade. Aleluia. Porque para entrar na eternidade nem o nosso corpo não serve. Ele vai ser transformado por um corpo incorruptível. Porque lá entra é um corpo de glória, porque o nosso Deus é um Deus de glória. E para isso Deus estabeleceu normas para nós e preceito acerca do nosso corpo na terra. E quando Paulo fala do nosso corpo, ele chama o nosso corpo de templo do Espírito Santo. Muitos crentes ou pregadores dizem assim: invoca o Espírito Santo, invoca o Espírito Santo. Você perdeu ele, você não anda mais com ele. Eu não invoco o Espírito Santo, ele vive em mim, ele fala comigo, ele caminha comigo. O Espírito Santo não está lá fora para nós chamar ele aqui. O Espírito Santo não está na outra dimensão, no segundo, terceiro céu, para nós chamar aqui. Mas a Bíblia diz que nós somos o templo do Espírito Santo que habita em nós. Aleluia. A palavra do Senhor está dizendo no tema que foi escolhido. Se você não quer ouvir isso, rasgue essa página da Bíblia, joga fora a tua Bíblia, porque nela também está escrito: portanto, quem despreza isto, que é a santificação, não despreza o homem, mas se despreza a Deus, que nos deu o que? O seu Espírito Santo. Respeite o Espírito Santo. Ele não é teu, Deus te deu para andar dentro de você e te levar à presença de Deus. Então não despreze a santificação, porque você está desprezando o Espírito de Deus. Senhores teólogos, se você quiser divorciar um santo costume, o que é o costume? O costume é o meio pelo qual nós conhecemos e discernimos os povos. Tanto é que quando nós estudamos a cultura, nós estudamos os costumes dos povos, as maneiras de alimentar, as maneiras de adoração, e etc, etc, etc. Aleluia. Agora você pega o Egito e vê se o Egito tem alguma coisa a ver com a igreja. Tem? Vê se tem alguma coisa a ver. Pega a Babilônia e vê se ela tem alguma coisa com a igreja. Tem nada, irmão. A igreja é lavada, santificada, remida. A igreja está preparada para servir o Senhor nesta terra. Quando nós abrimos a nossa Bíblia, 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, quando nós olhamos também
esses versículos aqui, partimos para o versículo de número 23 do capítulo 5, nós encontramos escrito desta forma, 1 Tessalonicenses capítulo de número 5 e o versículo de número 23, a tua vara e o teu cajado me consola, diz o salmista. Vara e cajado, a vara e o cajado, ela representa a palavra de Deus na nossa vida, a palavra que norteia, a palavra que defende, a palavra de Deus, a qual nos purifica, nos santifica, nos prepara para entrar no céu, a palavra de Deus pela qual nós conhecemos a Deus, temos acesso a Deus pela sua palavra. A Bíblia não contém a palavra de Deus, a Bíblia ela é a palavra de Deus imutável, ela é a palavra de Deus infalível, a Bíblia é a palavra de Deus, aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! E está escrito: e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, todo o vosso corpo, alma e espírito esteja plenamente irrepreensível para a vinda de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E em 2 Tessalonicenses capítulo 2 e o versículo de número 3 nós encontramos assim: mas devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados no Senhor, por vós ter Deus elegido desde o princípio para a salvação em santificação do Espírito e da fé da verdade. E quando nós olhamos no capítulo de número 4 de 1 Tessalonicenses, nós encontramos Paulo preocupado com a igreja, e ele fala acerca da ressurreição, acerca do arrebatamento, e ele diz, aleluia, grande é o nome do Senhor. E ele diz para eles assim, amados irmãos, acerca do arrebatamento: veja bem, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo e com trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, e encontraremos o Senhor nos ares. E você e a igreja preparada para o arrebatamento. Paulo está na eternidade, mas o Espírito de Deus está aqui. Foi dito muitas vezes nesta noite que o Espírito de Deus está aqui. Talvez quem disse até não estava crendo, mas porque é verdade, Ele está neste lugar. A igreja tem que estar preparada para o arrebatamento. Isso ocorre desde o princípio da história humana. Sempre houve uma preparação para o nosso encontro com Deus, porque nós sabemos muito bem que o homem foi criado alma vivente, mas ao pecar ele separou-se de Deus, mas Deus proveio um meio de salvação para ele, porque o homem não morre, seja ele salvo ou perdido, ele vai para a eternidade, vai passar a eternidade salvo junto com Deus. Se santificou a vida e creu no Evangelho, creu no Senhor Jesus, vai passar sim com Deus a eternidade. Mas se quis andar no caminho de Satanás, mão de nada com o diabo, vai passar a eternidade no lago de fogo e enxofre junto com Satanás, vai queimar eternamente lá. E que posição tomamos nesta noite em nossa vida? Muitos crentes não gostam de ouvir falar de condenação. Um dia nós estávamos falando de condenação, uma mãe colocou a mão na cabeça e disse: misericórdia, pastor, como é que vai com meus filhos? Não quer vir à igreja. Toma pulso de mãe e traga. Quem manda no filho é o pai e a mãe. O filho, ele se torna senhor de si quando ele se torna maior de idade, então vai desvincular de pai e mãe e formar uma família. Mas enquanto você jovem está na casa do teu pai e tua mãe, sujeite-te a ele, para que tenhas vida com Deus. É, isso mesmo. Então o que vamos fazer? Vamos tomar uma posição como crentes. Vamos santificar nossa vida. Vamos livrar dessa perdição que está por aí, irmãos. Quanta perdição, misericórdia, irmãos. E até quando nós vamos estar
Então não está relacionando com essa perdição. O crente vive na contramão do mundo. Paulo preparava a igreja para o arrebatamento. O Senhor está preocupado com a sua igreja, porque o arrebatamento está chegando. Quantos creem no arrebatamento? Não precisa levantar a mão para dizer crê, não. Pense aí no teu coração, medite você no Espírito Santo, fala com ele se você crê, e se você não crê, pede para ele te revelar o que é o arrebatamento. Ele vai te revelar, ele tem prazer em revelar, pois Deus deu o seu Espírito para nos direcionar, para nos guiar. E o que você está esperando? O arrebatamento está chegando, irmãos. Tudo mostra. Nós não estamos aqui para o estudo sobre o arrebatamento, nós estamos pregando o que o Espírito Santo colocou no meu coração. E a santificação é para que nós alcançamos o arrebatamento. Desde que Abel foi morto por Caim, e desde que o ímpio Caim dormiu no pó da terra, desde aquele momento até na hora do arrebatamento, vai acontecer o que? A ressurreição. Aleluia. Dos ímpios que morreram. Eles não vão ressuscitar no arrebatamento, mas eles vão ressuscitar para vergonha e desprezo eterno. E todos os justos desde Abel que morreram em Cristo, no arrebatamento vai ressuscitar. Se nós estivermos aqui, eu e você, vivos, nós iremos ressuscitar. Se estivermos vivos, nós seremos arrebatados. E todos que dormiram, e se nós que estamos aqui estivermos dormindo, nós ressuscitaremos para encontrar com os arrebatados, para que nós estejamos todos no céu. É no abrir e fechar de olhos. Ninguém verá senão os arrebatados e os que são ressuscitados. Mas o mundo não o verá. Mas nós estaremos com o Senhor. Para quê? Para nos livrar da grande tribulação. O que é a grande tribulação? É o juízo de Deus que vai ser executado sobre a impiedade do homem nesta terra. E eu quero dizer nesta noite, porque o Espírito Santo me inspira a dizer: se você não santificar a tua vida e não sair no arrebatamento, e ele acontecer enquanto você estiver vivo, você vai ficar com as virgens loucas e vai participar da grande tribulação. E eu quero dizer para você, se você está aqui hoje e dormir antes do arrebatamento, se não se arrepender, não santificar a sua vida, não mudar de atitude, não andar na presença de Deus, vai ressuscitar sim lá no juízo, para o trono branco, para ir fazer parte do inferno, lá no lago de fogo e enxofre, com o anticristo, com o falso profeta e com todos aqueles que prevaricaram contra o Senhor. Mas se nós que ouvimos a voz do Espírito Santo abrir o nosso coração nesta noite, clamar a misericórdia de Deus, porque Deus não está exigindo uma perfeição, Ele quer que nós reconhecemos o nosso pecado. E como disse João: filhinho, estas coisas vos escrevo, que não pequeis, mas se pecar, lembra que tem um advogado à destra do Pai. Também está escrito, aleluia, no capítulo 3 de Provérbios, versos 28, nós encontramos escrito: aquele que peca, mas deixa, ele alcança misericórdia, mas aquele que encobre a transgressão nunca prosperará. Se o Senhor voltar e nós estivermos aqui vivos no pecado, nós não subiremos, iremos para a grande tribulação. E grande tribulação, irmãos, é algo que não se dá para comparar com nenhum evento catastrófico que aconteceu sobre essa terra. Se falar de Sodoma e Gomorra, não dá para comparar com a grande tribulação. Quando nós abrimos a nossa Bíblia, aleluia, no capítulo de número 24 de Mateus, e nós lemos a palavra de Deus, Jesus,
ele diz assim, veja bem, 24 de Mateus, aleluia, e o versículo de número 21, ouça o que está escrito na santa palavra de Deus, porque haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco haverá jamais. Jesus está falando da grande tribulação, que nunca houve, um momento tão terrível desde o princípio do mundo, e nunca mais haverá um tempo como de grande tribulação, chamado de angústia de Jacó, dia da ira do Senhor. E nós precisamos estar santificados em Cristo Jesus, porque Ele está voltando. Nós temos que sair, nós temos que deixar este mundo, esta terra, nós temos que ir ao encontro do nosso Rei. Santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Quando, irmãos, a Bíblia fala de tribulação, a Bíblia está falando de coisas sérias, irmãos. Se eu acreditar, é sério. Se eu não acredito, é sério também. Independente da minha opinião, da minha maneira de pensar, a Bíblia está falando de realidade. Deus é imutável, Deus não muda, Deus é justo. Ele salva todos quanto arrepende, volta para Ele, arrependido, crendo no Salvador, no Senhor Jesus Cristo. Mas Ele trará juízo sobre a terra, sobre a impiedade do homem. Segundo a Tessalonicenses, aleluia, nós vamos encontrar a palavra de Deus dizendo, eu quero ler juntamente com a igreja o que diz a santa palavra de Deus. Eu quero ler juntamente com vocês. Olha o que está escrito: louvado seja o santo nome do Senhor Jesus Cristo. Louvado seja Deus, Ele é digno do louvor, da honra e da glória. Tudo pertence ao nosso Deus. Adore e ame o Senhor. Capítulo 1 de 1 Tessalonicenses, a Bíblia fala do grande, irmãos, grande juízo de Deus. Tribulação é o juízo que Deus vai exercer sobre a terra. Juízo de Deus, irmãos, é coisa tremenda. Eu quero somente, antes de ler, lembrar o seguinte: a Bíblia fala que Corá, Datã e Abirão, eles se levantaram contra o anjo de Deus, Moisés. E Moisés foi passar à igreja os mandamentos do Senhor, foi ensinar a congregação acerca da santificação, de apartar da confusão do mundo, de andar como justo e não como ímpio. O ímpio é que fala aí asneiras pelas ruas, aonde tem uma roda de ímpio, há piadas, palavrões, palavras sujas, a malícia, quanta malícia, que nojeira, quanta malícia. É por isso que o salmista diz que bem-aventurado é o varão que não anda segundo o conselho de ímpio. Nós temos que andar no conselho do Espírito Santo. Aqui tem conselho do Espírito Santo. Hoje completa 3 noites de conselho do Espírito Santo. Nós temos que aqui é nosso lugar. Nós não podemos assentar a roda de escarnecedores, porque escarnece, faz a vontade da carne, estão na vontade do pensamento, daquilo que é agradável à sua natureza decaída. Mas o varão que assenta na roda do escarnecedor, irmãos, ele não prospera. Mas feliz, abençoado, bem-aventurado é aquele que não se assenta à roda dos escarnecedores, não detém no caminho dos pecadores, contra contenderes com aquele que está de fora, porque senão você vai ser uma pedra de atropeço no caminho do pecador. E a Bíblia diz que ai daquele por quem vier o escândalo. E é melhor que amarrasse uma pedra, uma nó de azeia no pescoço e lançasse nas profundezas do mar, do que fazer alguém se escandalizar e perder a salvação. Atalaias de Deus, igreja amada de Jesus, a quem Ele derramou seu sangue, a quem Ele levou uma coroa de espinho na cabeça, a quem Ele foi maltratado a ponto de ser chicoteado, de a sua chaga aparecer até os órgãos internos, perder o seu sangue, começando no suor do Getsemane, até a espada ultrapassar na cruz, aonde já não tinha mais sangue, mas saiu sangue e água, porque Ele derramou todo por mim e por você, porque Deus te ama e Ele quer
oração. Porque o juízo de Deus está chegando. Veja o que diz 1 Tessalonicenses capítulo 8. Como labareda de fogo, tomando vingança dos que não conheceram a Deus e dos que não obedeceram ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele virá com juízo, tomando vingança, como labareda de fogo. Você já viu fogo limpar? Ele limpa, né? Você chega num terreno baldio, está tudo sujo, mato, e ali tem caranguejo, tem rato, tem aranha, ali tem cobra, escorpião, barata. Você pega um palito de fósforo, e o fogo pega, e o fogo vai limpando, e aquele que não pode correr para escapar é torrado, e a terra fica limpa, e a limpeza, pois Deus virá com limpeza. Aleluia. Primeiro Ele vai limpar esta terra. Como? Tirando a igreja daqui. A igreja vai sair, e esta terra não terá mais a presença da igreja aqui. E depois Ele virá para purificar. Aí é fogo, labareda que consome, labareda que vem consumindo aqueles que não conheceram a Deus e os que desobedeceram. Desobedece o Evangelho de Cristo. Hebreus capítulo 13, versículo 7. A Bíblia diz assim, que nós devemos, irmãos, reconhecer os nossos pastores, amar os nossos pastores, orar pelos nossos pastores, porque eles velam por nossas almas, como aquele que há de dar conta. Não fale mal do teu pastor, não, por amor da tua alma. E nem vai incendiar com o pavio pecaminoso a vida do teu irmão, levando picuinha e mexerico na casa dele. Mas dobra o teu joelho e coloca a tua ira na presença de Deus, antes que o céu se ponha sobre a tua ira, porque na ira do homem não opera a justiça de Deus. Não opera. Obrigado. Desobediência ao Evangelho, irmãos. Hoje é uma desobediência tão grande. Os pastores, tem muitos que morrem até infartado. Chora de dia, chora de noite, porque é uma desobediência tão grande. O obreiro não obedece mais o pastor. Tem obreiro, irmão, que ele deixa a horta que ele plantou e vai regar as hortas dos outros. Você plantou a vinha, cuide dela. Jesus deu para você. Podemos cooperar, podemos no momento oportuno, na hora certa, com a bênção do nosso pastor, com o respeito do nosso pastor e a oração da igreja, que ele vai dizer: igreja, oramos pelo obreiro, ele está pregando esta noite, que Deus o abençoe, a luz e ele lá. Mas muitas vezes empinamos o nosso nariz como sendo dono da verdade, dono da obra, e vai e chega lá, quer que cai fogo do céu e faz tudo, e faz uma grande baderna e vai muitos emocionados com ele. Mas pregue a palavra de Deus debaixo da bênção do teu pastor, dizendo: me abençoe, pastor, para que vá, eu posso ir, tem outro no meu lugar, alguém vai cuidar do meu grupo, alguém vai cuidar do meu cargo, alguém vai responsabilizar a minha parte. Vai, meu filho, porque eu vou colocar alguém no seu lugar. Nós estamos falando de santificação. Santificação, irmão, é obediência. Você já viu um desobediente santo? Existe. Existe, irmão. Sou santo, vou morar no céu, mas o pastor está chorando. Chorando. Sou um santo, vou morar. Sou uma santa, vou morar no céu, mas fica até 2 horas da manhã no notebook para não me deitar com o marido, porque está carregada de rancor.
Lance fora esse rancor. Raiz de amargura não pode estar no nosso meio. Ela brota e ela contamina, e ela faz que muitos se perdem, porque cheio de amargura vai para a casa da irmã e chega lá, meus misericórdia, irmãos. O Espírito Santo me fez lembrar de um pastor que essa semana ele chegou para mim e falou: pastor, o que eu faço? Eu falei: olha, eu não sei o que você faz. O que está acontecendo? Ele falou: pastor, a irmã fulana, a minha esposa arrumou um emprego para ela na casa de uma senhora, uma família não crente, e ela foi para o emprego, e a senhora agora despediu ela, encontrou a minha esposa e disse assim: olha, eu despedi a fulana, ela é crente? A esposa do pastor disse: sim, ela é crente. Ela falou: mas ela fala tão mal do marido dela que eu fiquei com medo. Meu pai. Eu fiquei com medo da situação e eu despedi ela, porque ela só fala mal do marido dela. E a santona quer ir para o céu, porque a saia está lá no pé, o cabelo aqui, mas a língua ultrapassou tudo. Santidade, irmão, corpo, alma e espírito. Vestimenta faz parte, mas a nossa vigilância no que fala faz parte também. Pelas supercouves. O que é que eu faço, pastor? Eu falei: ore por ela, irmão, vamos orar. E aconselha, chame a irmã e aconselha. Mas ela vai achar ruim. Irmão, você está com medo? Você não serve. Moisés, nunca houve um homem manso como Moisés, mas a hora que era para pôr lá e dizer apedrejai-o, ele apedrejava. Quando ele subiu o monte para tomar a tábua e ele desceu, Israel havia virado um carnaval só, e o pecado alastrou. Ele quebrou sobre o joelho a sua pedra da lei, e ele chamou, aleluia, os que estavam do seu lado e falou: lançai espada e matai a todos os transgressores. E se ele não fizesse isso, Deus exterminava todos. Porque Deus disse para ele: eu mato todos e levanto uma congregação melhor para você. Ele disse: não, Senhor, não faça isso com o povo que o Senhor me deu, tirou lá do Egito. Não faça isso pelo teu nome, porque as nações vão dizer: tirou Deus o povo do Egito e não pode levar. Deixa comigo, Deus, porque eu tenho das tuas mãos autoridade. Ah, pastores, vós têm autoridades para trabalhar dentro da igreja. Paulo disse: não há entre vós alguém que julgue entre os santos e deixa que vai diante dos infiéis. Não sabeis que havemos de julgar os anjos? Aleluia! Irmãos, santificação. O Senhor virá. Versículo 9. Veja bem, diz assim: os quais por castigo padecerão eterna perdição ante a face do Senhor e a glória do seu poder. Versículo 10. Quando vier para ser glorificado nos santos. Deus, agora. A gente abre a boca até na orelha. Ele vai vir para ser glorificado nos seus santos. Em mim e em você, amados, que estamos esperando em santificação, separando na corrupção do mundo. O arrebatamento está aí, irmãos. Está aí. Aí eu não estou acreditando. Então comece a crer a partir de hoje. Jesus, quais são os sinais? Levantarão o falso profeta. Jesus disse: haverá tremores de terra, maremotos. Haverá pai contra filho, igreja contra reino contra reino. Os homens estarão divididos dentro da sua própria casa. Será dividido dentro de casa. Ele disse também: haverá muitos sinais. Nós vemos aí os sinais da natureza nos dias que estamos vivendo seca. As nossas águas estão secando. As minas que vêm da eternidade estão se acabando. O que é isso? Sinais da natureza. Nós vemos aí a notícia da NASA, que até o ano de 2020 um meteoro está vindo em direção à Terra, não sei quantos milhões de quilômetros por hora, e atingirá a Terra, e a Terra passará por um processo aí, irmãos, de muitos dias sem a luz do sol.
Isso é tudo bíblico. Jesus falou, falsos cristos. Falsos cristos está em todos os lugares. Tem pessoas se denominando Cristo. Eu vi um outro dia que falou assim: eu fui ungido e com meu sangue eu adquiri esse nome, o meu nome é Ir em Cristo. Um homem, irmão, que nem tem moral para ser chamado de homem, porque ele procede como um gay. Que hoje nós nem podemos combater de pessoas numa situação como essa, porque somos processados. O que é que está acontecendo? Deus ordenou a Moisés, eu não quero que quando o meu povo entrar na terra, o homem se vista de mulher e nem a mulher se vista de homem. Não haverá traje de homem na mulher e nem traje de mulher no homem, porque eu sou santo. O homem é macho, nasceu e vai morrer macho. Mulher é mulher. Você que está nessa pouca vergonha, aceita Jesus como teu Salvador, porque ele virá com vingança sobre a terra. A depravação é tão grande que há aí uma igreja de gays, pastores gays, mulheres lésbicas, dirigindo uma igreja, dizendo que vai apresentar para Jesus. Sim, mas lá no trono branco, porque no céu não entra indícia. Olha aí no capítulo 4, porque não nos chama Deus para imundícia, mas para a santificação. Portanto, quem despreza isso não despreza o homem, mas sim a Deus que nos deu o Espírito Santo. E você quer que eu fale de que aqui nesta noite, meu amado? Que Deus está te abençoando na pouca vergonha da internet? Você quer que eu fale que Deus está te abençoando lá? Jamais abra minha boca para falar isso. Porque eu não posso abençoar. A minha palavra tem poder quando eu falo segundo as Escrituras. Mas pelo contrário é falácia de homem, promessa que não passa daqui de dentro. Não enganeis com discursos que estão por aí. Porque Deus abençoa aquele que não se assenta na roda do escarnecedor, não se detém no caminho ímpio, mas tem prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite, 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 medita na lei do Senhor. Como será esse crente? Ele será como uma árvore plantada junto ao ribeiro das águas, cujas raízes vão para o ribeiro, e ele, aleluia, as folhas não cai as folhas, e no tempo certo dá o fruto. Decai choramante lava súvia anderra, pela que a súvia sai. Outro dia pegou um pregador na nossa sede, terminou o culto, ele muito alegre, ele está muito alegre, porque Deus usou o homem de uma maneira poderosa, e nós estava até só com a ponta do pé no chão de tanta alegria, e ele olhou para mim e disse assim: pastor Joel, eu estou muito feliz. Eu falei: por que, amado irmão? Ele falou: porque faz muito tempo que eu não prego numa igreja onde o sobreiro fala em mistério. Aleluia, glorificam a Deus, como eu vi aqui nesta noite. Ele falou: porque eu tenho pregado em igreja aí, meu amado, que o obreiro, ele não abre a boca mais de maneira nenhuma. E ainda ele falou assim: quando ele pega o microfone, ele quer que a igreja incendeia. E se não der glória a Deus, ele xinga todo mundo. Irmão, nós não temos que dar glória a Deus que estamos emocionados, não. Nós temos que dar glória a Deus porque nós temos um Deus que é soberano. Eu dormi a noite inteira, eu acordei, eu pude orar numa mesa onde tinha pão, manteiga para nós comer, leite. Eu respiro esse oxigênio que o Senhor me dá. Eu tenho uma família, eu saí das trevas, eu vivia na mesa de jogos, eu era um ladrão, um roubador, mentiroso, doente. Jesus me curou de 5 enfermidades na hora que eu aceitei como Salvador. Na minha conversão, ninguém perguntou: você quer aceitar Jesus como Salvador? Não, alguém pregou para mim e falou: escolha para onde você está indo, Joel. Escolha, pensa para onde você está indo, homem.
morar no céu. Eu cheguei em casa e falei, minha esposa, a partir de hoje nós vamos tomar uma decisão, nós vamos mudar a nossa vida. Fui para a igreja, quando o pastor falou, quantos aqui são crentes? Nós levantamos as mãos, ele disse, vocês são crentes? Sim. Quem fez o apelo? Eu disse, o Espírito Santo fez. Aleluia. O pastor falou, quem quer batizar? Nós levantamos as mãos. Ele disse, você tem certeza? Quem falou do batismo? Eu li na Bíblia Sagrada que os que crê e for batizado será salvo. Se você ainda não crê e não for batizado, você não será salvo. A ira de Deus está chegando, o arrebatamento está chegando, a grande tribulação, o juízo de Deus está chegando. Misericórdia, não, eu tenho que parar. Eu falei que ia terminar antes das 10, mas eu gostaria de falar pelo menos um pouquinho da grande tribulação. Apocalipse no capítulo 5, rapidamente, bem rápido. Aleluia. Oh, irmãos, olha aí. Quando nós aceitamos Jesus como nosso Salvador, imediatamente pelo poder do sangue de Jesus, nossos pecados são perdoados, o nosso nome é escrito no livro da vida, e nós estamos caminhando agora para o arrebatamento da igreja, porque, irmãos, está para acontecer a qualquer momento. No arrebatamento da igreja, João, quando foi arrebatado na ilha de Patmos, Jesus apareceu para ele e mostrou para ele o que ia acontecer no momento do arrebatamento. E a Bíblia registra que quando a igreja for arrebatada desta terra, porque a igreja ainda está aqui, porque há alguém que está entre nós aqui, o Espírito Santo de Deus que habita em nós, mas quando for tirado, o Espírito Santo vai manifestar o homem da perdição, o homem do pecado, que a eficácia de Satanás vai se manifestar, irmãos, e ele virá, e a grande tribulação vai começar no momento em que a igreja sair, porque o desespero dos crentes desviados vai dar início à grande tribulação na terra. Os irmãos que perderam o arrebatamento, porque está de mal com seu irmão, não saúda no culto, vira a cara. Aquele irmão que já faz muito tempo que não deita com a esposa, porque está de olho na outra lá fora, vai ficar no arrebatamento, não vai subir. E quando acontecer o arrebatamento, ele vai cair em pranto e em lágrima, porque chegou a grande tribulação. E sabe quem é que vai iniciar a grande tribulação? É os crentes que ficaram. Mas Deus não nos chamou para ficar, é para nós ir. Jesus está te preparando para o céu. É a noiva do Cordeiro, foi cantado nesta noite. Já diz, o noivo não quer ver a sua noiva sofrendo, irmão. Quando nós fomos casar, nós esperávamos a nossa noiva com a maior alegria, e ela vem toda bonita, vai apontar lá na porta da igreja. Olha as vestes dela, olha como ela está adornada e linda. Jesus espera a sua igreja sem mácula, sem nenhuma mancha, sem nenhuma ruga. Porque nós fomos chamados, eleitos em Cristo Jesus, para a vida eterna no céu com Deus. Tome a posição nesta noite. Volte a tomar a Santa Ceia. Diz não para o pecado e sim para a Santa Ceia. Eu vou ter que falar desse assunto, irmãos. Eu vou ter que falar. Tem muitos crentes que diz assim: a ceia vem, e o pastor lá examina se o homem, pois assim, e depois coma e beba. A ceia vem e ele examina e fala: meu Deus, eu não sou digno de tomar a ceia. E você é digno de entrar no céu? Se a ceia é para nós, eu não sou digno, eu sou digno de entrar no céu? É Deus. Aí fala: não, eu prefiro não tocar na ceia, como se ele fosse muito justo. Irmão, você tocando no pecado vai para o inferno, e não tocando e ficando no pecado, o caminho é o mesmo, é o inferno. Então é melhor que conserte e pega o cálice, porque Jesus falou: é a aliança que eu faço com vocês, é a aliança no meu sangue, é uma nova aliança no meu sangue. O sangue de Jesus, irmão, quem pode mais que ele? Isaías falou que se o nosso pecado fosse no tamanho desta montanha aqui, ele tornaria como esse chão plano. Poderia ser preto como essa caixa, ficaria como a lã, branco. Aleluia, sangue de Jesus. Então conserte, irmãos, está chegando o arrebatamento. Até quando você vai ficar assim? Até quando? Porque está chegando. E quando começar o arrebatamento, irmãos, vai acontecer o seguinte: veja bem, 7 selos
serão abertos um livro. E diz assim, capítulo 5: e vi na destra do que estava sentado sobre o trono um livro, escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. E vi um anjo forte bradando com grande voz: quem é digno de abrir o livro e desatar os seus selos? E ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra podia abrir o livro, nem olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém fora achado digno de abrir o livro, nem desatar o seu selo. E disse-me um dos anciãos: não chore, eis aqui o leão da tribo de Judá. Não tenho medo. Se cortar o meu pescoço, o leão da tribo de Judá, que pegou a orelha do servo do sumo sacerdote Marco, e disse assim: não corte Pedro a orelha, porque se você cortar, vai cortar a tua também. O mesmo que chegou à beira do túmulo de Lázaro e disse: Lázaro, sai para fora. O mesmo que encontrou a viúva de Naim e disse: mancebo, eu te digo, levanta-te. É Ele que cuida da nossa vida. Por isso, meu querido, se você quiser ou não quiser, a mensagem é santificação por amor das nossas almas. Ninguém havia digno, mas Jesus, o cordeiro que foi morto e estava vivo, era digno de desatar os 7 selos. E estes 7 selos, ele fala do tempo da tribulação, 7 anos de grande tribulação. Quando começamos no capítulo 6, no versículo 1 está escrito: e havendo o cordeiro aberto um dos selos, olhei e vi um dos 4 animais que dizia como voz de trovão: vem ver. E eu olhei, e eis que um cavalo branco, e o que estava sobre ele tinha um arco, e foi-lhe dado a coroa, e saiu vitorioso para vencer. E esse cavalo branco, irmãos, é lógico que ele vai ser aberto, esse selo, bem no começo da tribulação, porque ela se divide em 2 partes. O primeiro ano é um ano que o anticristo vai enganar o povo judeu, vai enganar as nações. Então esse ano vai ter um ano de falsa paz. O cavalo branco, o primeiro que nós vemos no capítulo 6, não é Jesus. O que estava sentado sobre ele não é Jesus, porque ele simboliza uma falsa paz, que o mundo vai gozar nos primeiros 3 anos que aqui estiver da grande tribulação. Mas enquanto isso está aqui acontecendo, nesses 7 anos de grande tribulação, não importa a falsa paz, ou no último período que haverá as outras catástrofes e guerra que vai acontecer, nós, a igreja do Senhor, estaremos nas bodas do Cordeiro. Eu e você, nós vamos estar lá. Eu quero te ver lá, eu quero te encontrar lá, eu quero mencionar sobre esta noite. O Senhor vai nos fazer lembrar, porque lá nós estaremos no corpo perfeito, e o Senhor vai nos fazer lembrar do que valeu a pena nós lutar nesta terra, desviar do mal, santificar a nossa vida, porque o Senhor nos deu vitória. Mas a terra estará passando pela falsa paz, 3 anos e meio de falsa paz. Mas quando nós olhamos, irmãos, no versículo de número 3, diz assim: e havendo aberto o segundo selo, ouvi o segundo animal dizendo: vem ver. E saiu outro cavalo vermelho, e o que estava sentado sobre ele foi dado que tirasse a paz da terra e que matasse aos outros, e foi-lhe dado uma grande espada. Esse segundo selo, irmãos, e esse cavalo vermelho fala de uma grande guerra, porque os 3 anos e meio de falsa paz terminará quando o anticristo assentar no trono, lá em Israel, no trono, dentro do templo, e exigir que adore a ele. Então os judeus que não adora nenhum ídolo, só adora Deus, eles vão reconhecer
que aquele lá não é Deus, não é Cristo, é falso, romperá a sua aliança que eles fizeram nos 3 anos e meio, e começará uma grande guerra. Esse cavalo vermelho simboliza uma grande guerra que este mundo vai passar por ela, uma grande guerra que nós esperamos aí, talvez a 3ª guerra mundial, onde nunca houve uma guerra tal como essa, porque Israel enfrentará o anticristo e muitas nações que vai estar aliada a ele, e muitos que ali estão e não aceitaram o número da besta vai aliar-se a Israel, e então haverá uma grande batalha, uma batalha tremenda sobre a terra, uma guerra muito grande, muito terrível. Mas nós não estaremos aqui, nós estaremos nas bodas do Cordeiro. Jesus veio para nos livrar, é Ele que nos livra, é Ele que nos dá vitória, é santificando, é preparando para esta hora. Prepara a sua vida. Se o Senhor nos chamar essa noite, nós vamos para o cemitério, mas quando Ele vier, aleluia, para arrebatar a igreja, nos chamará e a terra dará os seus corpos e nós estaremos com Ele. Ou se estivermos vivos e Ele vir esta noite, nós subiremos com Ele. Mas ao contrário, irmãos, entraremos para a grande tribulação. E a Bíblia fala do 3º selo. Nós vamos encerrar logo em seguida. Eu quero encerrar dentro desses selos aqui. Diz assim: e havendo aberto o 3º selo, ouvi um 3º animal que dizia: vem e vê. E esse animal, irmãos, era um cavalo preto. E esse cavalo preto, ele representa fome. Porque com a guerra que vai se estourar, irmãos, por tudo que vai acontecer nesta terra, veja bem, as primeiras coisas a ser bombardeados são as partes em que é importante dentro das nações. Por exemplo, minas de petróleo, refinarias de petróleo, meios aéreos de transporte, hospitais e escolas. E começará por essa guerra uma grande fome sobre a terra, fome qual nunca houve sobre a terra. A Bíblia diz que nunca houve um momento como esse na terra. Escapamos pela nossa vida, porque Jesus está voltando. Vai acontecer a grande tribulação. E essa fome virá, irmãos, e não tem coisa mais triste que a fome sobre a terra. E a Bíblia fala, irmãos, no capítulo, o 4º selo, capítulo 7, capítulo 6, versículo 7 e 8, está escrito assim, capítulo 7, versículo 8 também: e havendo aberto o 4º selo, ouvi uma voz do 4º animal que dizia: vem ver. E olhei, e eis que um cavalo amarelo, e o que estava sentado sobre ele tinha o nome Morte. Esse 4º selo fala da morte, porque a morte vai assolar e vai morrer a 3ª parte dos homens sobre a terra. Aleluia! É Deus. Isso aqui não é história, irmãos. É a tua palavra, Jesus. Isto é palavra de Deus. Glória a Jesus! Glória a Deus. A morte vai predominar. E haverá muita morte sobre esta terra, porque é o juízo de Deus. Meu Deus! Juízo de Deus, irmãos, não tem mais misericórdia. A misericórdia é hoje. A misericórdia é hoje. A misericórdia é agora. A Bíblia fala do 5º selo, versículo 9 e 10 do capítulo 6, está escrito, veja bem: e havendo aberto o 5º selo, vi debaixo do altar as almas que clamavam os mortos. Esses mortos foram aqueles que não negaram o nome de Jesus na grande tribulação, morreram pelo nome de Jesus, não aceitaram o número da besta, foram mortos e agora estão debaixo do altar de Deus clamando por justiça. Aleluia! Veja bem, irmãos, haverá salvação na grande tribulação, haverá, mas morrerão pela salvação. Agora eu te digo nesta noite, amados, se nós não temos hoje paciência para ouvir a palavra de Deus, para ser salvo pela graça de Jesus Cristo,
Nós temos condição de morrer pelo amor do Evangelho? Não me diga isso que você vai estar mentindo, porque ninguém de nós morremos pelo Evangelho, a não ser numa ação do Espírito Santo na nossa vida, por um motivo em que Deus tem um projeto, como Ele fez com muitos homens que morreram e morrem sim pelo Evangelho. Mas só que tem uma coisa: na grande tribulação o Espírito Santo não atua e não dá coragem como hoje. Hoje o Espírito Santo nos leva para o culto, o Espírito Santo nos faz ouvir a adoração, Ele nos leva a adorar, o Espírito Santo nos leva a reverenciar, a ouvir a palavra de Deus, a amar a vida de Jesus, porque Ele está conosco para isso. Mas na grande tribulação Ele não vai estar operando desta forma, mas não, porque a era da graça passou. No tempo que estamos vivendo, já faz 2016 anos e a porta está fechando. A maior dispensação bíblica é a dispensação da graça do Espírito Santo. É hoje que você aceita Jesus como Salvador, arrependido, tem o seu nome escrito no livro da vida e vai morar no céu. Mas passou essa data aqui, essa era, é difícil ser salvo, irmãos. Então vamos escapar já. Escapamos enquanto é tempo, irmãos. É tempo de nós morar no céu, é tempo de nós preparar para nós estar morando no céu. Sétimo selo, ou melhor, o sexto. Apocalipse 6, versículo de número 12, está escrito assim: e havendo aberto o sexto selo, olhei e eis que houve um grande terremoto de terra, e o sol se tornou negro como saco de silício, e a lua tornou-se como sangue, e as estrelas do céu caíram sobre a terra, como quando a figueira lança de si os seus figos verdes, abalados por um forte vento. E o céu retirou como um livro, e enrola-se, e todos os montes e ilhas removidos do seu lugar, e os reis da terra, e os grandes e ricos, e os tribunos e poderosos, e todos os servos e todos livres se esconderam nas cavernas e nas rochas das montanhas, e dizia: monte, cai sobre nós. De pavor dessa grande catástrofe que vai acontecer, a grande tribulação, e não tem outro meio de escapar, irmãos, se não prepararmos para o arrebatamento. Em nome de Jesus Cristo, meu amado, se você ainda não aceitou Jesus como Salvador, não estou dizendo aceitar uma religião, o mundo está cheio de religião. Nós visitamos os presídios, todos têm uma religião. Lá nos presídios todos professam ter uma religião, mas estão presos. Mas aquele que tem o seu nome escrito no livro da vida, ele não dá trabalho para as autoridades, porque ele não rouba, ele não maldiz, ele não mente, ele não mata, ele não maldiz as pessoas, não entra por caminhos errados. Dentro das cadeias não tem aquele que está com o seu nome escrito no livro da vida. Por isso, religião não salva ninguém, religião não pode perdoar ninguém. Quem perdoa é o Senhor Jesus. Ele disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, ninguém vem ao Pai se não for por mim. No capítulo 8, versos 12 de João, ele disse: eu sou a luz do mundo, aqueles que me seguem não andarão em treva, mas terão a luz da vida. Ele disse para Nicodemos: ninguém subiu ao céu senão o Filho do Homem, e está no céu. E quando Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, e todos que olharem para ele serão salvos. Salvação é só em Jesus. Só Jesus liberta, só Jesus transforma, só Jesus batiza com o Espírito Santo, só Jesus leva para morar no céu. Aceite Jesus nesta noite. Se você ainda não é crente, por amor da tua alma, por amor da tua vida. Você que é crente, santifique a sua vida. Jesus está voltando, irmão. Isso não é brincadeira. Eu não viria 700 quilômetros aqui para brincar, e até muitos me criticar como santarrão, mas não importa, pode me criticar. Critique também a palavra de Deus, porque é a palavra que eu estou falando. Eu não falei que eu tenho salvação para você, eu não disse que é a minha justiça que te salva. Eu estou dizendo que a Bíblia Sagrada manda que nós nos separamos, eu e você, porque sem a santificação ninguém verá o Senhor. Então aceita nesta
nesta noite Jesus como seu Salvador. Cadê a cantora que cantou esta noite? Vem aqui, minha filha, cantar. Vem aqui. Ainda tem instrumento? Não, parece que não tem mais instrumento. Tem CD? Alguém que tem um CD? Vem aqui, venha cantar. Quem nesta noite aqui não é crente? E quem sabe esta é a noite de você aceitar a Jesus como seu Salvador. Não vou terminar sem esse apelo, porque eu sei que Jesus quer transformar nesta noite vidas. Se você está desviado dos caminhos do Senhor, se você está desviado dos caminhos do Senhor e quer nesta noite voltar para Jesus, é um momento oportuno. É um momento oportuno. A cantora vai cantar o hino, nós vamos terminar o apelo, a oração, mas antes de tudo eu quero orar junto com esta igreja, e eu quero orar por você, e eu sei que você, como filho de Deus, vai orar pela minha vida também. Nós precisamos de orar. Nesse lugar, não é porque eu quero e eu estou ordenando, não, é porque Ele falou. Ele falou que Ele está no nosso meio. Se você pudesse acessar o teu coração, arrancaria a solidão que machuca e fere o peito, curaria as feridas de um amor e todos os dias está doendo. Preencheria o vazio que incomoda e que sempre alma chora, te fazendo não querer sonhar, lutar e vencer. Deus tem livre acesso à sua vida, para curar as feridas e preencher o vazio e tirar a solidão que tanto te machuca. Deus tem o código da sua vida, Ele tem a senha do teu coração. Não precisa do seu DNA te reconhecer na multidão. Sabe os seus pensamentos antes mesmo que pense, e te segura antes de cair. E na palma da mão de Deus também está escrito o nome teu. Se levante, chegou a hora da vitória. Deus muda essa sua vida de derrota. De voltar a sonhar, irmão. Volte a sonhar os sonhos de Deus. Volte a sonhar o que Ele prometeu. Volte a sonhar, os sonhos irão se cumprir. Volte a sonhar, os sonhos de Deus não morrer. E te segura antes de cair. E na palma da mão de Deus também está escrito o nome teu. Se levante, chegou a hora da vitória. Deus muda essa sua vida de derrota. E se alegra, chega
Obrigado, Jesus. Continue em pé, igreja do Senhor. Povo de Deus, chamados, eleitos no Senhor Jesus Cristo para a herança incorruptível no céu. Quero fazer 3 apelos. O primeiro é: se tem uma pessoa que não é crente e quer aceitar a Cristo como seu Salvador, venha depressa aqui à frente. Segundo apelo: tem alguém desviado e quer voltar para Jesus, venha depressa. O terceiro apelo que eu disse: tem alguém enfermo em nosso meio, venha depressa aqui. Jesus vai curar aqui nesta noite. Tem alguém enfermo? Venha depressa. Nós não podemos demorar mais, porque já são quase 10 horas e 10 minutos. Tem alguém que queira aceitar Jesus? Venha depressa. Aleluia. Olha aí uma senhora, graças a Deus, crendo aí no milagre, na cura, no milagre de Deus. Jesus ainda opera milagre, irmãos. Eu tenho contemplado Deus operar milagre nesta terra. E eu sou também frutos de milagre de Deus, tanto físico como espiritual. Eu não estou falando de alguém qualquer, eu estou falando de Deus que opera milagre. Se tem alguém que está enfermo e queira receber a cura, venha depressa. O Senhor Jesus pode te dar vitória. Alguém que está desviado, quer voltar para Jesus, enquanto nós oramos, você venha, porque você está sendo chamado nesta noite pelo Espírito Santo. Quem está doente, venha depressa. Se você crê, se você não crê, não venha, porque quem não crê não recebe nada. É necessário que nós aproximamos com fé. Pedir à igreja do Senhor, levante comigo vossas mãos. Amém? Ore junto comigo, vamos orar. Pai de amor e bondade, aqui está, Senhor, esta mulher na tua presença. O Senhor conhece o deitar e o levantar dela e sabe, meu Deus, o que ela tem passado neste mundo. Aqui eu vejo, Senhor, ela está com um pano envolto no pé. E ela, Senhor, caminha com também usando o auxílio de uma bengala, meu Deus. E nesta noite eu disse que a tua palavra tem poder para curar, para libertar, para salvar, para dar a vida. E por isso chamei-a nesta noite para orar sobre ela, no nome de Jesus Cristo, para que ela seja curada. Deus, é a palavra do Senhor, e segundo a tua palavra, segundo a tua vontade, a minha oração é direcionada ao Senhor. E eu te digo, minha irmã, no nome do Senhor Jesus Cristo, tome posse da tua vitória, tome posse nesta noite. O Senhor Jesus Cristo te dá saúde, e testemunhará, e contará, e falará da bênção e do milagre. Deus, eu agradeço, e também, ó Pai, te louvo por esta vida e pelo milagre. No nome do Senhor Jesus, receba a cura, em nome de Jesus. É o Senhor que está doente, o que sente? Hein? Pai querido e amado, aqui está o teu filho, e ele crê também no milagre, ele crê na provisão do Senhor. Eu estou nesta noite no nome do Senhor Jesus orando, segundo a tua palavra e segundo a tua vontade. Ah, Senhor, a minha vontade é que todos esta noite sejam beneficiados, e também com o milagre da cura, este moço, meu Pai. Meu irmão, o Senhor Jesus Cristo te dá saúde, e todo este problema que está sobre o teu corpo seja repreendido, seja novamente restaurado em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Eu vou voltar a palavra ao pastor José Fernandes para dar o término, dizendo: amados irmãos, foi um prazer estar com vocês. Rogo vossas orações para a nossa viagem, e se o Senhor permitir, nós veremos a qualquer ocasião aqui. Se não vermos aqui, eu espero vê-los no céu. Deus nos abençoe. Aleluia, palavra maravilhosa, né? Onde Deus falou de uma maneira toda especial. Amanhã, irmãos, vai ser ali na igreja, tá? Logo ali na frente, a igreja Pentecostal Missão Fé. Vai ser lá amanhã. O nosso irmão Tarek está pregando a palavra de Deus amanhã. Os irmãos é o nosso convidado especial. Quero agradecer a presença de vários irmãos de outro ministério evangélico, que os pastores que estão aqui. Quero agradecer de coração os músicos, né? Os irmãos que louvaram a Deus. Que Deus abençoe de uma maneira toda especial. Já vamos terminar com a oração da fé, e com toda certeza Deus vai nos levar em paz nesta noite. O nosso irmão pastor Rominho faça a oração, e o nosso irmão
presbítero Cláudio Louro com a bênção apostólica nessa noite. Senhor Deus, nós louvamos o teu nome, Jesus, por tudo que o Senhor fez neste lugar. Que o nome do Senhor continue sendo exaltado e glorificado em nossas vidas. Receba cada vida que nesta noite em tuas mãos nós colocamos, ó Deus, e clamamos para que teu Espírito Santo, ó Deus, continue falando aos nossos corações. Em nome do Senhor Jesus, nós louvamos e te agradecemos. Amém e amém, Senhor. Graças a Deus. Estenda as mãos para a frente nesta noite. O grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Divino Espírito Santo do Senhor esteja com toda a igreja que espera a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas não só hoje, mas para todos sempre. Toda a igreja diz...